Agora nós vamos falar sobre cereais. Quais as propriedades, quais os benefícios, como que eles devem ser consumidos e também como que eles devem ser conservados. Nós estamos numa loja especializada e vamos conversar agora com o nutricionista César Azevedo. Tudo bem, César? Tudo bom, Janaína. Vamos classificar o que é cereal. Bom, de uma forma geral, para facilitar a compreensão, o cereal é um grão que dá em espiga. Certo. Diferente, por exemplo, de uma leguminosa, que é um grão que dá em vagem. Isso para o consumidor entender de uma forma assim bem prática. Agora, quais os benefícios dos cereais para a saúde? Eles são ricos, né? Bastante Sim, ricos sem dúvida. em nutrientes. Sem dúvida. Então o cereal é a base da alimentação humana. Certo. Né? Então é um alimento riquíssimo em carboidrato, em amido. E esse amido é o que dá energia, digamos assim, para a nossa vida. Certo. Né? Além disso, ele é rico também em vitaminas do complexo B e minerais, principalmente se ele está na forma integral. Porque o que acontece? Se você tem um cereal beneficiado, certo, você tira, digamos assim, a fibra. E a fibra lentifica a digestão do cereal, melhor dizendo, do amido. Esse amido, depois de digerido, vai se transformar em glicose, que chega na corrente circulatória. Quando tem essa fibra, dificulta essa digestão, lentifica essa digestão e essa glicose então vai chegar mais lentamente na circulação, então vai subir menos a glicemia. Então isso é altamente recomendado para os diabéticos e também pessoas que fazem algum programa de diminuição de calorias, por exemplo, porque você tem um poder de saciedade maior com cereal integral. Mas diante de tanta variedade de cereais, o quanto devemos consumir por dia? Uma dieta mais ou menos de 2.000 calorias, 6 porções dia. Então uma porção de cereal, por exemplo, no caso do arroz, 4 colheres de sopa é uma porção. Um pegador de macarrão feito com macarrão é feito de trigo, um pegador seria considerado também uma porção. Uma média, né? Um pãozinho é considerado uma porção também de cereal. Agora, atenção para a diferença no consumo das farinhas. Por exemplo, a farinha de milho, que é diferente da farinha de arroz, que tem mais amilopectina, que digere rápido, que vai virar glicose com mais rapidez. Já a farinha de milho, ela demora um pouco mais para ser digerida, ela dá um poder de saciedade, ela vai aumentar menos, digamos assim, né, a glicemia. Então isso é interessante também, porque muitas vezes o diabético fala, bom, eu sou diabético, não posso comer mais farinha nenhuma. Exato. Pode, sem sombra de dúvida, não só pode, como deve. Agora tem uma outra questão também que, bom, se eu tenho uma farinha de trigo que digere um pouco mais rápido, vou preferir uma farinha integral. E sobre a granola? É uma opção excelente porque ela é uma mistura de vários cereais. E esses cereais que compõem a granola, ele está geralmente na sua forma, né, mais bruta ou menos beneficiada, exatamente para preservar as propriedades dos cereais, como a casca, como o germen. Agora, sobre a conservação desses alimentos, perfeito, né? Como que eles devem ser conservados? Porque às vezes as pessoas compram uma grande quantidade, deixam em casa para ir consumindo aos poucos. Qual que é a recomendação que você daria? Principalmente, se eu tenho uma farinha refinada, a duração dela é maior. Por quê? Tirou a água. Né? Então, quanto mais refinado, menos água, menos úmida fica essa farinha. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma farinha bem refinada, tenho menos água, então menor o risco de fungar. Entretanto, eu moro numa cidade praiana. Todos nós aqui moramos numa cidade. E a umidade é muito alta. E além do mais, isso daí favorece, então, digamos assim, como essas farinhas, elas têm uma capacidade de puxar água. Certo. Né? Então, aí, se de um lado ela tem um tempo de prateleira maior, porque não tem água, mas por estar num ambiente úmido, a partir do momento que eu abro a embalagem, eu tenho que conservar e consumir rapidamente. Abri a embalagem, já entrou umidade. Por mais que eu feche adequadamente, eu não posso demorar para utilizar essa farinha, porque senão vai fungar do mesmo jeito, pode estragar antes do prazo de validade.
Bom, e aí como que a pessoa ela percebe isso? O gosto muda completamente, sem sombra de né? dúvida. O gosto muda. Quando você pega a farinha, parece que ela está em bloco, né? Em blocos, percebe que ela está um pouco mais úmida, né? Então é melhor não usar. Ao abrir assim, cheirar, vem aquele cheiro úmido de mofo, isso não pode usar. Mesmo que não tenha nenhum vestígio de fungo, mas ao pegar a farinha e ela não se desmanchar com facilidade, né, já é formar grumos ou blocos, né, então é melhor deixar de lado, porque um processo ali de fermentação imperceptível já aconteceu. Agora, César, para a gente finalizar, qual que é a recomendação que você daria para todos que estão nos assistindo com relação aos cereais, então? Que eles devem fazer parte da alimentação, né? Que é fundamental que as pessoas tirem suas dúvidas com profissionais, né? Para saber o quanto que pode consumir, desmistificar essa história de que cereal só tem calorias, que não é isso, tem muita vitamina, tem muito mineral, e os cereais integrais são fantásticos para a nossa saúde. E quanto mais cereal integral você consome, menos doces, menos outros alimentos gordurosos você consome. Ele sacia um pouco. Sem sombra de dúvida, ele tem um poder de saciedade muito melhor. Ok, muito obrigada. De nada, imagina.